Minha mão tremeu ao segurar o papel que havia encontrado escondido entre as receitas da vovó. Não era um papel qualquer. Era um recibo de casa de apostas online, no valor de R$ 15.000, datado da semana passada, com o nome da minha filha, Cleusa, minha única filha, a mesma que há 2 meses me abraçou chorando quando recebemos a herança do pai dela, prometendo que cuidaríamos uma da outra para sempre. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Aos 68 anos, pensava que conhecia cada expressão do rosto dela, cada suspiro, cada mentira pequena que uma filha conta à mãe. Mas aquilo era diferente. O papel ainda estava na minha mão quando ouvi a chave girando na porta. Cleusa chegava do trabalho. Guardei rapidamente o recibo na gaveta da cozinha e fingi que estava preparando o café da tarde. Meu coração batia tão forte que pensei que ela fosse ouvir. "Oi, mãe. Como foi o seu dia?" Olhei nos olhos dela. Os mesmos olhos castanhos que eu beijava quando ela era pequena. Agora vazia, distante, com aquele brilho estranho de quem está escondendo algo muito grande. "Foi bom, filha. E o seu?" Ela desviou o olhar. Minha intuição de mãe, que nunca me enganou em quase 7 décadas de vida, gritava que algo estava muito errado mesmo. "Também foi bom. Vou tomar um banho." E subiu correndo as escadas como se fugisse de alguma coisa, como se fugisse de mim. 3 meses atrás, nossa vida era uma rotina doce e previsível, que eu amava de todo o coração. Acordava às 6 da manhã, colocava o café para coar naquela cafeteira de alumínio que ganhei de casamento, ligava o rádio na Globo AM para ouvir as notícias locais. O sol entrava pelas janelas da cozinha e aquecia meu rosto enquanto eu separava os ingredientes do café da manhã. Cleusa descia às 7, sempre reclamando que estava atrasada, mas nunca dispensava nosso cafezinho da manhã junto. Era sagrado esse momento. Conversávamos sobre os planos do dia, sobre o tempo, sobre as fofocas da vizinhança. Ela comia pão francês com manteiga que eu fazia questão de comprar na padaria do seu Carlos, a 2 quadras de casa. Nossa casa colonial, com suas paredes grossas de mais de 50 anos e janelas de madeira pintadas de azul, respirava história em cada cantinho. Era ali que criei minha filha sozinha depois que o marido morreu de infarto fulminante. Cleusa tinha apenas 20 anos na época. Estava começando a carreira como professora na escola municipal da cidade. Éramos só nós 2, mas éramos suficientes. Mais que suficientes. Nas tardes, eu cuidava da horta que meu marido havia plantado com tanto carinho nos fundos da casa. Alface, tomate, couve, jiló, quiabo, pimentão. Cleusa chegava do trabalho às 5 da tarde e encontrava o almoço pronto, feito com ingredientes frescos da nossa terra. Conversávamos sobre os alunos dela, sobre as travessuras das crianças, sobre as vizinhas, sobre receitas que víamos na televisão. Aos finais de semana, íamos à feira juntas, como se fosse um passeio. Cleusa carregava a bolsa de tecido florido que comprei na feira da cidade vizinha, enquanto eu escolhia os melhores produtos com olho clínico. Conhecia todos os feirantes pelo nome. Dona Maria do Queijo, que sempre separava o melhor queijo Minas para mim. Seu João das Frutas, que me dava banana extra quando comprava 3 quilos. Dona Rosa dos Doces, que fazia o melhor doce de leite da região. A vida tinha um ritmo gostoso, sabe? Sem pressa, sem ansiedade, sem essa correria louca que vejo nos jovens de hoje. Quando meu marido morreu aos 73 anos, após 45 anos de casamento, deixou uma herança que nos surpreendeu completamente. Investimentos bem feitos em poupança e títulos do governo, a casa quitada, um dinheiro guardado que nem eu sabia que existia. Éramos confortáveis agora. Podíamos respirar sem se preocupar com contas no final do mês, sem calcular centavos na feira. Pensei que éramos abençoadas. Pensei que Deus tinha nos dado uma nova chance de viver com tranquilidade. Como eu estava enganada. Foi logo depois de receber a herança que tudo começou a mudar, mas de forma tão sutil que demorei para perceber. Cleusa, que sempre foi uma pessoa reservada com dinheiro, começou a fazer perguntas estranhas sobre coisas que nunca havia demonstrado interesse. "Mãe, como funciona aquela conta do banco do papai? Quanto tempo demora para transferir dinheiro de uma conta para outra? A senhora não acha que a gente deveria investir esse dinheiro em algo que rendesse mais?
A poupança rende muito pouco. No início, achei natural. Ela estava preocupada com nosso futuro, pensei. Queria ter certeza de que eu estaria protegida na velhice, que não passaríamos aperto. Que filha boa, pensava eu. Mas então começou a vir gente estranha em casa. Um tal de Rodrigo, que ela apresentou como consultor financeiro. Um homem de uns 40 anos, muito bem vestido, com palavras bonitas e sorrisos largos demais. Daqueles sorrisos que não chegam aos olhos. Dona Marlene, a senhora tem um patrimônio considerável. Com as estratégias certas, posso triplicar esse valor em 2 anos. A senhora não precisa mais se preocupar com dinheiro nunca mais. Não gostei dele desde o primeiro momento. Minha intuição, que aprendi a respeitar ao longo de quase 7 décadas de vida, me dizia que havia algo errado. Aquele homem me lembrava vendedores de terreno em lua que apareciam na cidade quando eu era jovem. Mãe, o Rodrigo tem uma proposta interessante. Que mal há em escutar? Que mal há? Muito mal, quando se trata do suor de uma vida inteira. Muito mal quando alguém que você não conhece quer mexer no dinheiro da sua família. Comecei a notar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Cleusa mexendo no celular até tarde da noite, quando antes dormia cedo para acordar bem para trabalhar. Sussurrando conversas telefônicas no quintal, longe dos meus ouvidos. Saindo de casa em horários estranhos, com desculpas vagas. Vou na farmácia, mãe. Preciso resolver um problema na escola. Vou encontrar uma amiga rapidinho. Mentiras. Todas mentiras. E pela primeira vez em 48 anos de maternidade, minha filha estava me mentindo de olhos nos olhos, e eu sentia isso na alma. A primeira vez que percebi dinheiro sumindo da conta foi um dia de terça-feira que nunca vou esquecer. Fui ao banco pagar as contas da casa e o extrato mostrava uma transferência de R$ 2.000 que eu não havia feito. Olhei para o papel várias vezes, pensando que havia erro do banco. Cleusa, você mexeu na conta? Ah, mãe, peguei emprestado para pagar umas coisinhas, já devolvo na sexta. Umas coisinhas. R$ 2.000 para umas coisinhas. Na sexta não houve devolução. Na semana seguinte, mais 3.000 haviam desaparecido. Depois mais 2.000. O dinheiro da herança estava sumindo como água em peneira. Foi quando decidi investigar por conta própria. Abri o notebook dela enquanto estava no trabalho, minha mão tremendo de nervoso. O histórico do navegador me fez o coração parar de bater. Sites de apostas, dezenas deles, cassinos online, jogos de cartas, roleta, futebol, máquinas caça-níqueis virtuais, uma infinidade de sites com nomes chamativos, fortuna certa, dinheiro fácil, aposta ganha. Havia mensagens de grupos no WhatsApp com nomes como apostas certeiras e dinheiro rápido. Conversas sobre sistemas infalíveis, bots de apostas, estratégias que não falham, dicas de insider. Um mundo paralelo que eu não fazia ideia que existia. Minha filha, a professora responsável que eu criei com tanto amor e dedicação, estava viciada em apostas online. Viciada no mundo virtual que promete riqueza fácil e entrega apenas destruição. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Como não percebi? Como uma mãe que viveu 68 anos não vê que a filha está se destruindo diante dos seus olhos? Naquela noite, quando ela chegou do trabalho, tentei conversar. Minha voz tremia tanto que mal conseguia falar. Cleusa, precisamos falar sobre essas apostas. Ela negou tudo no início. Disse que eu estava louca, que estava vendo coisas que não existiam, que eu não entendia de internet. Depois mudou a versão. Eram apenas alguns jogos de vez em quando. Nada sério, só diversão. Todo mundo faz isso hoje em dia, mãe. É diversão. Diversão que custou R$ 15.000 em um mês? Diversão que estava acabando com o dinheiro que o pai dela juntou uma vida inteira? O que mais me doeu não foi descobrir que Cleusa estava apostando nosso dinheiro. Foi descobrir como ela conseguiu acesso às contas que estavam no meu nome, protegidas por senhas que só eu conhecia. Fui ao banco conversar com o seu Miguel, gerente que conhece nossa família há mais de 20 anos, que viu Cleusa crescer, que sempre nos tratou com carinho e respeito. Ele me mostrou documentos que Cleusa havia apresentado, autorizações que eu nunca assinei, mas que tinham minha assinatura perfeita. Dona Marlene,
Sua filha disse que a senhora estava com problemas de memória e pediu que ela cuidasse das finanças da família. Ela parecia muito preocupada com a senhora. Problemas de memória. Minha própria filha havia mentido para o gerente do banco, inventado uma doença que eu não tinha para ter acesso ao dinheiro da herança. Havia falsificado minha assinatura. Havia me pintado como uma idosa incapaz. Voltei para casa sentindo-me a mulher mais traída do mundo. Não era apenas o dinheiro. Era a confiança de 68 anos. Era o amor de mãe sendo usado contra mim como uma arma. Era a sensação de que eu não conhecia a pessoa que criei. Naquela tarde, encontrei Cleusa na sala, mexendo no celular como sempre. Sentei na poltrona em frente a ela e perguntei, com uma calma que não sabia que tinha: "Por que você disse ao seu Miguel que eu estou com problemas de memória?" Ela levantou os olhos e, pela primeira vez, vi medo no rosto dela. Medo de ter sido descoberta. Medo da mãe que sempre a protegeu. "Mãe, eu posso explicar." "Explique então. Me explique como minha filha, que eu criei com tanto amor, consegue olhar na minha cara e me trair dessa forma." Ela começou a chorar. Lágrimas que poderiam ser de arrependimento ou apenas de desespero por ter sido descoberta. Eu não conseguia mais distinguir. "Eu não queria, mãe. Mas eu devo muito dinheiro. Pessoas perigosas. Se eu não pagar, eles disseram que vão fazer mal à senhora também." Pessoas perigosas. Minha filha havia se envolvido com pessoas perigosas por causa de apostas online. O mundo que ela havia criado estava chegando até mim. Durante semanas, vivi como um fantasma na própria casa. Acordava. Fazia as atividades mecânicas do dia, mas por dentro estava morta. A comida não tinha gosto. As flores da horta murcharam e eu não me importei. As vizinhas pararam de vir tomar café e eu não senti falta. Cleusa tentava agir como se nada tivesse acontecido. Chegava do trabalho, cumprimentava normalmente, falava sobre o clima, sobre os alunos. Mas eu sabia que ela sabia que eu sabia. A tensão em casa era tão grande que o ar parecia pesado. Deixei de cozinhar com prazer. A panela de arroz que sempre fiz com amor virou obrigação. Deixei de cuidar da horta que meu marido plantou. As plantas começaram a morrer, e eu olhava para elas pensando que éramos iguais, morrendo aos poucos. À noite, ficava acordada ouvindo os sons da casa. Cleusa mexendo no celular até altas horas, sempre agitada. Às vezes ouvia ela conversando baixinho ao telefone, sempre preocupada, sempre nervosa, sempre sussurrando como quem tem medo de ser ouvida. Uma madrugada, levantei para beber água e a encontrei chorando na cozinha, com a cabeça entre as mãos. "Mãe, me desculpe. Eu não queria que chegasse a esse ponto." "Chegasse a que ponto, Cleusa?" Ela me olhou com olhos inchados de tanto chorar. "Eu apostei a casa, mãe." O chão desapareceu debaixo dos meus pés. O mundo parou de girar. "Como assim apostou a casa?" Usei a escritura como garantia. Disse que se eu não ganhar até sexta-feira, eles podem tomar a casa. Nossa casa colonial. A casa onde criei minha filha. A casa cheia de memórias do meu marido. A casa que era tudo o que tínhamos no mundo. A casa onde pensava morrer em paz. Minha filha havia apostado nossa casa como se fosse um objeto qualquer. Depois dessa conversa, parei de falar com Cleusa. Não conseguia. Cada vez que olhava para ela, via a destruição de uma vida inteira de trabalho e sacrifício. Via meu marido trabalhando sol a sol para comprar essa casa. Via eu mesma economizando centavo por centavo para criar ela. Ela tentava puxar assunto durante as refeições, mas sua voz soava distante, como se viesse de outro mundo. "Mãe, o tempo está bonito hoje." Silêncio. "Mãe, a senhora quer que eu compre alguma coisa na cidade?" Silêncio. "Mãe, por favor, me fale alguma coisa, qualquer coisa." O que eu poderia falar? Que estava com raiva? Que estava decepcionada? Que pela primeira vez na vida não reconhecia a filha que criei? Que sentia vergonha de ter falhado como mãe? Comecei a sair de casa todos os dias como uma fugitiva da própria vida. Ia ao centro da cidade, sentava na praça principal, observava as pessoas passarem. Idosas como eu, que provavelmente também tinham suas histórias de desilusão familiar, seus segredos guardados, suas dores silenciosas.
Dona Carmen, minha vizinha há 30 anos, notou minha tristeza. Ela sempre foi observadora, sempre atenta aos detalhes. Marlene, você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Você parece doente. Nada importante, Carmen. Coisa da idade. Mentira. Não era coisa da idade. Era coisa de ter o coração partido pela pessoa que mais amamos no mundo. Era coisa de descobrir que o amor de mãe pode ser usado contra você. Uma tarde, voltando da praça, vi um carro estranho parado na frente de casa. 2 homens conversavam com Cleusa na varanda. Eles pareciam sérios, intimidadores, com aquele jeito de quem não está brincando. Quando me viram chegando, foram embora rapidamente, deixando apenas o cheiro de cigarro e uma sensação ruim no ar. Cleusa entrou correndo para dentro de casa. Quem eram aqueles homens? Ninguém, mãe. Vendedores. Mais mentiras. Sempre mais mentiras. Naquela noite, ouvi barulhos estranhos. Levantei devagar e vi pela janela do quarto que Cleusa estava no quintal, cavando um buraco perto da horta, no local onde meu marido plantava jiló. Minha filha estava enterrando alguma coisa no nosso quintal às 2 da madrugada. Na manhã seguinte, assim que Cleusa saiu para trabalhar, fui até o local onde a vi cavando. A terra estava fofa, mal disfarçada. Com uma pá pequena da jardinagem, comecei a escavar com o coração disparado. Encontrei uma caixa de sapatos embrulhada em plástico preto. Minhas mãos tremiam ao abrir. Dentro, documentos. Muitos documentos organizados com cuidado. Contratos de empréstimo com agiotas. Promissórias assinadas com meu nome falsificado. Ameaças impressas de sites de apostas. Comprovantes de dívidas que chegavam a R$100.000. E, no fundo, uma carta. A carta estava escrita à mão, com letra de Cleusa, cheia de borrões de lágrima. Mãe, se você está lendo isso, é porque algo ruim aconteceu comigo. Eu me envolvi com pessoas perigosas por causa das apostas. Devo mais de R$100.000. Eles disseram que se eu não pagar até o final do mês, vão fazer mal à senhora também. Por favor, pegue o dinheiro da herança e fuja daqui. Vá para a casa da tia Rosa em São Paulo. Me desculpe por ter destruído nossa família. Eu te amo mais que tudo no mundo, mesmo sabendo que você nunca mais vai me perdoar. R$100.000. Ameaças contra a minha vida. Minha filha estava protegendo evidências porque tinha medo que algo acontecesse comigo. Ela estava tentando me salvar da única forma que sabia. Pela primeira vez em semanas, minha raiva se transformou em outra coisa. Não era apenas decepção. Não era apenas traição. Minha filha estava com medo. Estava desesperada. Estava tentando proteger a mãe do jeito errado, mas estava tentando. Naquele momento, entendi que Cleusa não era apenas culpada. Ela também era vítima. Vítima de um sistema que promete sonhos e entrega pesadelos. Vítima de pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade alheia. Peguei os documentos, guardei a caixa dentro de casa e fui direto ao escritório do Dr. Antônio, advogado da família há mais de 20 anos, homem de confiança que conheceu meu marido. Dr. Antônio, preciso da sua ajuda e preciso que seja hoje. Dr. Antônio ouviu toda a história sem me interromper uma única vez. Quando terminei, ele balançou a cabeça com preocupação genuína. Dona Marlene, essa situação é mais séria do que a senhora imagina. Esses agiotas digitais são cruéis. Eles se aproveitam de pessoas vulneráveis e destroem famílias inteiras. O que posso fazer para proteger minha filha? Primeiro, vamos blindar seu patrimônio. Segundo, vamos registrar ameaças na polícia. Terceiro, vamos negociar com esses credores de forma inteligente. Passei a semana seguinte em reuniões discretas que Cleusa não suspeitava. Dr. Antônio me apresentou outros profissionais. Um contador especialista em proteção patrimonial, um detetive particular, um psicólogo especializado em vício em jogos. Transferi a casa e o dinheiro da herança para um fundo fiduciário que não poderia ser tocado por credores. Registrei boletim de ocorrência sobre as ameaças. Contratei um detetive particular para investigar os homens que vieram à minha casa. Cleusa não desconfiou de nada. Eu mantive a mesma rotina. Silêncio em casa, saídas para a praça, comportamento de mulher deprimida e derrotada. Mas por dentro estava me organizando como uma general preparando uma guerra.
o detetive descobriu que o tal Rodrigo, o consultor financeiro, era na verdade operador de um esquema de pirâmide que atraía apostadores compulsivos. Ele identificava pessoas endividadas e oferecia sistemas de apostas infalíveis em troca de acesso às contas bancárias das famílias. Descobri também que Cleusa não era a única vítima. Havia pelo menos 12 pessoas na região que estavam na mesma situação. Professores, comerciantes, aposentados, todos presos na mesma teia. Dr. Antônio conseguiu contato com um promotor especializado em crimes digitais. Montamos um dossiê completo sobre o esquema, com nomes, endereços, formas de atuação. A cada dia que passava, eu me sentia mais forte. A dor estava se transformando em determinação. Durante 2 semanas, fingi que estava doente. Ficava na cama grande parte do dia, forçando Cleusa a cuidar de mim. Precisava observar o comportamento dela de perto, entender o nível do desespero, saber quando seria o momento certo de agir. Ela estava claramente sofrendo. Emagreceu pelo menos 5 quilos, tinha olheiras profundas que maquiagem não disfarçava, sussurrava orações antes de dormir. Uma noite, ouvi ela chorando no quarto dela, conversando sozinha. Mãe, por favor, não morre agora. Eu preciso resolver isso primeiro. Não posso perder você também. Meu coração se apertou. Minha filha achava que eu estava doente de verdade e se culpava por não poder cuidar de mim por causa dos problemas que criou. Durante esses dias, continuei recebendo relatórios do detetive. O esquema era maior do que imaginávamos. Rodrigo trabalhava com uma rede de pessoas em várias cidades, todos especializados em identificar e explorar apostadores compulsivos. No 10º dia da minha doença, Cleusa recebeu um telefonema que a deixou em pânico total. Ouvi ela gritando no quintal: "Mais uma semana, por favor! Minha mãe está doente, eu não posso deixar ela agora. Eu consigo o dinheiro, só preciso de mais tempo." Era hora de agir. Minha filha estava no limite, e eu também. Levantei da cama, tomei banho, me arrumei com o melhor vestido que tinha e desci para a cozinha. Preparei um café reforçado e coloquei as xícaras de porcelana da vovó na mesa. Esperei Cleusa chegar do trabalho. Quando ela entrou em casa e me viu sentada na mesa da cozinha, perfeitamente arrumada, levou um susto. "Mãe, a senhora está melhor?" "Estou, filha, e precisamos conversar. Sente aqui." "Cleusa, eu sei de tudo." Coloquei os documentos que encontrei enterrados no quintal em cima da mesa, organizados por categoria. Sei das apostas, sei das dívidas, sei das ameaças, e sei que você está tentando me proteger. Ela começou a chorar compulsivamente, como uma criança que foi descoberta em uma travessura muito séria. "Mãe, eu não queria, eu perdi o controle. Eles disseram que iam fazer mal à senhora. Eu tentei parar, mas não consegui. E eu sei também que você não é a única vítima. Rodrigo e o grupo dele fazem isso com várias famílias na região." Os olhos dela se arregalaram de surpresa. "Como a senhora sabe?" "Porque nos últimos 15 dias, enquanto você pensava que eu estava doente e deprimida, eu estava investigando, planejando e organizando nossa defesa." Mostrei a ela todos os documentos que Dr. Antônio havia preparado. O patrimônio protegido em fundo fiduciário, o boletim de ocorrência registrado, o dossiê sobre o esquema de Rodrigo, os relatórios do detetive particular. "Mãe, a senhora fez tudo isso?" "Fiz, e descobri que existem pelo menos 12 famílias na mesma situação que a nossa. Descobri que Rodrigo é um criminoso profissional. Descobri que você é vítima tanto quanto culpada." Ela me olhava como se estivesse vendo um fantasma. "E agora vamos fazer o seguinte. Você vai me passar o contato de todas essas pessoas que estão cobrando você. Vamos marcar uma reunião, e vamos resolver isso de uma vez por todas. Eles são perigosos, mãe. Eles podem fazer mal à senhora." "Minha filha, eu vivi 68 anos neste mundo. Criei você sozinha, administrei esta casa, sobrevivi à morte do seu pai. Você acha que eu cheguei até aqui sem aprender a me defender? Eu também sou perigosa quando mexem com minha família." Pela primeira vez em meses, vi um lampejo de esperança nos olhos de Cleusa. A reunião foi marcada para uma sexta-feira, 3 da tarde, na nossa casa. Doutor Antônio estaria presente.
assim como o detetive e 2 policiais à paisana que ficariam do lado de fora, disfarçados de vizinhos. Preparei a casa como se fosse receber visitas importantes. Café passado na hora, biscoitos caseiros, mesa arrumada na sala de estar. Se ia enfrentar criminosos, pelo menos seria com dignidade. Rodrigo chegou acompanhado de 2 homens que eu reconheci como sendo aqueles que vieram à minha casa semanas atrás. Eles se sentaram na sala de estar, confiantes, achando que estavam lidando com 2 mulheres indefesas e desesperadas. Dona Marlene, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Sua filha nos falou muito sobre a senhora. Imagino que sim, e eu também soube muito sobre vocês. Dr. Antônio abriu a pasta e colocou todos os documentos em cima da mesa de centro, organizados de forma intimidadora. Senhores, vocês estão sendo investigados por formação de quadrilha, estelionato, falsificação de documentos e ameaça. Temos evidências suficientes para processos criminais contra todos. A expressão confiante de Rodrigo mudou rapidamente. O sorriso falso desapareceu do rosto. Peraí, que história é essa? A história é a seguinte, eu disse, me levantando e olhando diretamente nos olhos dele. Vocês se aproveitaram da vulnerabilidade da minha filha para roubar dinheiro da nossa família. Usaram chantagem emocional, promessas falsas e ameaças contra uma idosa. Mostrei a eles as evidências. Conversas gravadas pelo detetive, histórico de transferências bancárias, documentos forjados, registros de outros casos similares em cidades vizinhas. Vocês têm 2 opções. Aceitar um acordo onde vocês cancelam todas as dívidas da Cleusa em troca de não irmos à polícia ou enfrentam um processo criminal com prisão preventiva. Rodrigo tentou intimidar, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. A senhora não sabe com quem está mexendo. Sei sim. Estou mexendo com criminosos covardes que se aproveitam de famílias trabalhadoras. Mas vocês não sabem com quem estão mexendo. Estão mexendo com uma mãe mineira que tem 70 anos de experiência em resolver problemas. Dr. Antônio colocou o acordo em cima da mesa. Tem 5 minutos para decidir. Depois disso, os policiais entram pela porta da frente. Eles assinaram o acordo sem pestanejar. Todas as dívidas de Cleusa foram canceladas em troca do nosso silêncio sobre os crimes cometidos. Além disso, eles se comprometeram a devolver R$ 15.000 que haviam extorquido da nossa família e a deixar a cidade em 48 horas. Quando saíram da casa, com o rabo entre as pernas, Cleusa me abraçou chorando como não chorava desde criança. Mãe, como a senhora conseguiu fazer isso? Como a senhora teve coragem? Minha filha, você acha que uma mulher cria uma família, administra uma casa, sobrevive à morte do marido e chega aos 68 anos sem aprender a lutar? Você subestimou sua mãe. Naquela noite, preparei um jantar especial com todos os pratos que Cleusa mais gostava. Frango com quiabo, arroz com pequi, couve refogada, farofa com linguiça. A primeira refeição em meses que fizemos juntas, conversando de verdade, sem mentiras, sem segredos. Mãe, eu preciso de ajuda. Eu tenho um problema sério com apostas. Não consigo parar sozinha. Eu sei, filha, e vamos cuidar disso também, juntas. No dia seguinte, levei Cleusa a uma clínica especializada em vício em jogos que Dr. Antônio havia pesquisado. Era a melhor da região, com profissionais experientes e métodos modernos de tratamento. Vai ser um processo longo, disse a psicóloga após a primeira consulta. O vício em apostas é uma doença séria, mas com o apoio da família e determinação da paciente, as chances de recuperação são muito boas. Usamos parte do dinheiro da herança para pagar o tratamento integral. Não apenas as consultas, mas também um programa de reeducação financeira e grupos de apoio. Durante os meses seguintes, acompanhei Cleusa em todas as sessões de terapia. Aprendi sobre vício em apostas, sobre gatilhos emocionais, sobre como ajudar sem ser permissiva. Descobri que eu também precisava de orientação para lidar com a situação. Instalamos aplicativos de bloqueio no celular dela, criamos uma rotina de prestação de contas financeiras semanal. Estabelecemos novos hábitos saudáveis, caminhadas matinais, trabalho na horta, leitura juntas nas tardes. A casa voltou a ter cheiro de comida caseira.
As plantas da horta voltaram a florescer. As vizinhas voltaram a vir tomar café. Nossa rotina de mãe e filha foi reconstruída sobre bases mais sólidas, com honestidade e transparência. 6 meses depois, Cleusa conseguiu ficar 1 mês inteiro sem apostar nenhum real. Foi uma vitória que comemoramos com um bolo de fubá que fizemos juntas, usando a receita da vovó. Mãe, obrigada por não ter desistido de mim quando eu merecia ser abandonada. Filha, mãe nunca desiste. Mãe se prepara, se organiza e luta. É isso que mães fazem. 1 ano depois, nossa casa voltou a ter vida plena. O café da manhã voltou a ser um momento de conversa genuína sobre planos, sonhos e pequenas alegrias do dia a dia. A horta voltou a produzir com abundância. Cleusa voltou a sorrir de verdade, com aquele brilho nos olhos que eu conhecia desde quando ela era criança. Hoje, administramos juntas o dinheiro da herança com total transparência. Cleusa aprendeu educação financeira com um profissional e passou a ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema que ela passou. Criamos um grupo de apoio na igreja para famílias afetadas por vício em apostas. Todo primeiro domingo do mês, nossa casa recebe pessoas que estão lutando contra o mesmo demônio que quase destruiu nossa família. Oferecemos café, biscoitos caseiros e, principalmente, esperança de que é possível recomeçar. A experiência nos ensinou que amor não é só perdoar e esquecer. Amor é também proteger, educar e lutar pelos que amamos, mesmo quando eles estão lutando contra nós. É não desistir quando tudo parece perdido. Nossa casa colonial continua de pé, mais forte que antes. Nossas tradições familiares foram restauradas e enriquecidas com novos rituais de honestidade. E nossa confiança, que foi quebrada como vidro, foi reconstruída tijolo por tijolo, dia após dia, conversa após conversa. Cleusa agora trabalha não apenas como professora, mas também como multiplicadora de educação financeira nas escolas da região. Usa sua própria história para alertar jovens sobre os perigos das apostas online. Ontem, ela me trouxe o primeiro salário que conseguiu economizar completamente em 2 anos. Nem 1 centavo havia sido gasto com apostas. Mãe, quero guardar esse dinheiro para quando a senhora precisar de algum cuidado especial na velhice. Sorri e respondi: Filha, depois do que passamos, eu acho que você é quem vai precisar de cuidados especiais se tentar me enganar de novo. Rimos juntas, uma risada gostosa que ecoou pela casa inteira. E eu pensei, quando você ama alguém de verdade, não existe problema que não tenha solução, desde que você tenha coragem suficiente para enfrentá-lo de cabeça erguida. A herança que quase nos destruiu se tornou nossa salvação. Não apenas o dinheiro, mas a herança de força, determinação e amor incondicional que meu marido deixou para mim. Uma herança que aprendi a usar não apenas para proteger, mas para reconstruir. Esta manhã, acordei com o som do café coando e Cleusa cantarolando na cozinha. Desci e a encontrei preparando pão de açúcar, seguindo a receita da vovó que está grudada na porta da geladeira há 20 anos. Bom dia, mãe. Café está pronto. Bom dia, filha. E sentamos juntas para mais um café da manhã, como fazemos há 68 anos. Mas agora, com a sabedoria de quem passou pela tempestade e descobriu que família de verdade não se quebra, se fortalece. Porque no final das contas, não importa quantos erros cometemos ou quantas vezes caímos. O que importa é ter alguém que acredite que valemos a pena ser salvos e que tenha coragem suficiente para lutar por nós, mesmo quando nós mesmos desistimos de lutar.